Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que o áudio esteja legal. Vou fazer uma tentativa agora de passar uma explicação a respeito de perspectiva, tá? Eu já vou reclamar do tempo, que eu acho curtinho. Eu vou tentar compactar as informações, né? Mas, assim, mesmo assim, eu preciso colocar umas questões que eu acho importante. Uma delas é preciso fazer, certo? A questão do desenho, ele implica em fazer. É igual, eu estava pensando nos exemplos, é igual quando a gente fica assistindo vídeo de treinamento físico, né? Uma série de exercícios ali para condicionamento físico, mas se só assistir, o seu físico não vai ficar condicionado, é necessário fazer. Da mesma forma, ficar assistindo vídeo de preparo de alimento, de comida, você pode ver o quanto quiser o vídeo, mas ao final o bolo não vai estar no forno se você não for lá e fizer de acordo com a orientação. A questão do desenho, ele passa por esse manual, certo? Então, uma coisa é você ver na teoria a questão. A segunda coisa é a hora que você começa a experimentar fazer, tentar. Eu não estou dizendo acertar logo de cara. Mas assim, primeiro faz, para depois começar a acertar. Você não deixa de fazer porque você não acertou na primeira vez. Né? Então, o desenho ele requer esse exercício como N coisas que a gente faz que requer a prática. Tá? Então, só para dar uma ênfase nesse sentido, porque senão, de repente, vai parecer uma explicação muito fácil, muito lógica, mas a questão está exatamente na prática, sabe? Esse primeiro exercício que eu vou tentar aqui, meu problema está sendo essa relação vídeo aqui, vamos ver se eu consigo passar a impressão que é para ser. Em todo caso, assim, ele parece simples, mas é nesse simples que é a minha intenção de apresentar, de fazer a introdução a essa técnica. E para ilustrar isso, eu conto sempre a minha história pessoal, né? Aquela coisa, experiência própria. A primeira vez que me explicaram esse assunto, eu já tinha meus 30 e tantinhos anos. E daí, assim, meus colegas de turma tinham lá 16, tinha 17, 18 anos, uma outra moça ali com uns 20 e pouquinhos anos, né? Falei assim, E é legal que o menino ali de 16 anos estava fazendo o cenário, assim, de uma cidade inteira, cenário de filme. O outro estava fazendo cenário de game, o outro estava fazendo já um projeto de um prédio, de um edifício, assim, todo sofisticado. E a moça estava fazendo já um condomínio inteiro, né? E eu estava lá no cubo, estava fazendo um quadrado, quer dizer, a professora estava me explicando um quadrado. E eu pensei assim, nossa, que coisa mais chata e que coisa mais insignificante. Aí depois ela deu um exemplo de aplicação dessa explicação, que é uma salinha, que eu vou ver se eu consigo fazer no tempo aqui, né? Então não se assustem se de repente eu der uma acelerada no traço, tá? É em função do tempo, mas pensem, leve o tempo que for necessário para fazer. De preferência sem régua, é importante, mas em últimas, se tiver muito complicado, vamos para a régua. Então, aí eu precisava, né, após a aula, a intenção era que eu fizesse o exercício. Então, imagine, né, eu vou chegar na outra aula lá, os meninos fazendo aquelas cidades, cenários maravilhosos, eu vou ficar fazendo caixinha.
Aí fui para casa e a primeira coisa que eu fui fazer, reunir o que eu tinha de imagens de prédios, de casa, quarto, sala, cozinha, coisas assim bem mirabolantes. Não consegui fazer. Aí pensei, então vamos tentar um exercício de edifícios menorzinhos. Eu também não consegui fazer. Aí eu fui, falei, vou voltar naquela sala básica, não. Eu também não saiu. E não há de ver que eu precisei voltar para o quadradinho, entender melhor como trabalhar essa representação para daí ir conquistando os demais desenhos, né? Então, assim, eu faço essa aberturinha porque eu tenho certeza que quem já procurou, já jogou lá no Google a respeito de querer saber sobre perspectiva cônica, perspectiva de um ponto de fuga, deve ter visto um desenho parecido com esse e deve ter pulado por achar ele muito básico, tá? Pelo menos fiz isso por muito tempo, né? Então, lamento, mas é por esse exercício que eu vou fazer a apresentação para vocês. Mas como quase tudo é assim, existe um motivo para ele ser o início, né? Senão ele não seria a primeira coisa que você vai ver em uma infinidade de modelos, exercícios e tudo mais, tá? Então, antes, começando pelos começos, né? Então, antes de falar de perspectiva, certo? Eu queria normalmente, quando eu chego nessa fase, os alunos já fizeram um exercício que é o de fazer traços, certo? Se você não desenha há muito tempo, se você não tem o hábito de desenhar com a mão livre, a minha sugestão, eu vou enviar depois, o pessoal aí vai ter um link de um exercício que tem no YouTube para fazer traço, certo? E assim, o foco não é o resultado que sai aqui no papel, o foco está no nosso conhecimento, no autoconhecimento que você vai ter sobre a sua mobilidade, é uma espécie de aquecimento combinado com o material que você tenha. Eu aqui nesse momento estou com lápis 6B, foi apontado com estilete, tá? Porque como eu vou usar, vou tentar usar aqui na vertical, então essa pegada do lápis na horizontal, ela não vai contribuir comigo, né? Então eu vou fazer esse movimento aqui, tá? Então, isso aqui não necessariamente é um preâmbulo para a perspectiva, mas para o desenho de um modo geral, e eu vou fazer um recortinho só para o que a gente vai precisar meio que imediatamente, tá? Então, um exercício é esse aqui, ó, é você produzir uma linha clara. Tá tão claro que eu acho que no vídeo não vai aparecer, né? Mas vocês viram que eu fiz um movimento, é uma espécie de treinamento aqui, tá? Ó, vou tornar ele mais escuro, então, e mais escuro que eu puder, tá? Mesmo lápis, a mesma mão, né? Procedimentos diferentes, com intenções diferentes. Eu tive a intenção de produzir um traço claro, eu tive a intenção de um traço médio, eu tive a intenção de um traço escuro, certo? Aí, então, por exemplo, isso aqui implica em várias situações, tá? E tentar fazer um reto aqui também, né? Conseguir movimentos retinhos, tá? Se for para fazer curvo, né? Então, explorar todos os sentidos. Isso lá no vídeo vai estar melhor, né? O pessoal da ciência me ajude.
Isso eu ouvi um comentário a respeito de uma fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, porque na ocasião que eu estava me tratando com ela, eu tive um problema na coluna e estava tratando. E nessa época, a minha mão, assim, a utilização da mão estava comprometida. Aí ela disse, ela me passou a seguinte questão, que por eu ter feito uma cirurgia, está em processo de recuperação, enquanto a coluna não estivesse saudável, eu provavelmente não teria o movimento do braço liberado. E que a maturação completa nas crianças ocorre ali por volta entre os 9 e os 12 anos de idade. Então, assim, quando eu estou com alunos nessa faixa etária e eles só têm o traço pesado, né? Então, segura-se muito aqui e ele precisa fazer esse tipo de pressão, certo? Eu não, assim, eu digo que é útil o traçado um pouco mais leve, mas se ele não consegue, também eu não insisto, certo? A partir dessa idade, né, então, dos 15 em diante, eu já digo que se ainda o único traço possível de fazer for esse pesado, né, que você põe um peso da mão sobre a ponta, eu acho é possível ser treinado. Segura um pouquinho mais atrás e tenta traços mais leves, mais soltos e mais firmes. Não é necessário ficar só. A partir de uma certa outra idade, né, ou que tenham condições como a minha, fisiopatológicas, de sofreu algum problema, alguma injúria, tratamento, o pessoal está com problema da mão tremendo. Tem outras dificuldades, quiser se apoiar com uma régua, não tem problema, né? Cada caso é um caso. Mas os demais, se puderem fazer algum tipo de treinamento para ter o controle sobre esse traçado, então, o que é o tracinho que eu sou capaz de produzir com o movimento dos meus dedos? Qual é o tamanho do traço, né? Ou que eu precisaria mover toda a mão, no caso, retirar a mão da superfície do papel e, ó, vejo que isso aqui já me causa um traço torto, provavelmente, né? Não sei se o vídeo captura. Aqui, ó. Então, esse movimento aqui, ele já me permite. O fato é que eu preciso conhecer qual é o traçado, tá? Bom, eu dou essas dicas porque às vezes nós vamos chegar lá na perspectiva e o tipo do traçado vai fazer diferença e as pessoas que não têm um hábito, contato direto, vão sentir um pouquinho dessa dificuldade. É aquecimento corporal como qualquer outro exercício físico, tá? Conceito também, agora eu vou colocar aqui, vou aproveitar esse espaço. Então, ó, existe o exercício que pede lá para a gente riscar ligando. Agora eu tenho que coordenar, olhar de lado. Aqui. A ideia é treinar um pouco a mira. E estou fazendo num quadrado, né, na ideia do quadrado aqui, porque ligando os vértices, chegamos ao centro, podemos separar aqui em dois espaços iguais. Aí, o conceito... Aqui não sei se é bem o conceito, eu acho que o pessoal da matemática pode desenvolver melhor essa explicação, né? Eu só vim para o manual mesmo aqui. Ó, qual a utilidade, né? Qual a finalidade? Opa! Eu ia dizer que o quadrado quase todo mundo consegue fazer, né? É um movimento assim melhor ou mais familiar do que o círculo. Por exemplo, ó, algumas pessoas fazem círculo assim.
Eu ouvi uma aluna uma vez falar, meu círculo ficou feio, meu círculo fica torto, eu não consigo acertar o meu círculo, né? Ele fica muito torto. Então, aqui é uma espécie de treinamento visual, porque você repartiu aqui em quatro faces e você procura fazer com que ele seja proporcional nas quatro e não fique dessa forma, né? Então, você tem uma base para pensar em como corrigir esse traçado. Depois disso, você vem e treina. Ó, você vem e treina. Treina para que o movimento, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Novamente, isso aqui é um treinamento motor, né? Ó, visual, motor, tá? Então, são essas duas situações de ligar o pontinho no outro, ter domínio sobre diferentes traços, e a questão do círculo dentro do quadrado são assuntos que serão bem-vindos para a gente ter o primeiro contato com a questão da perspectiva. Certo? Perspectiva, essa daqui tem a ver com a chamada perspectiva cônica, que é a que simula, que dá a sensação do olhar, entre aspas, real. Ainda assim, eu preciso falar que é uma técnica artificial. Tá? Isso vai significar depois, porque o que acontece é assim, ela é uma técnica, é uma das, a primeira que eu vou apresentar aqui. Ela não contempla toda espécie de desenho de paisagens, ela não contempla várias situações. E mesmo nas que ela contempla, fica um pouco uma sensação de duro. Eu costumava dizer nas aulas que fica assim, um pouco feinho, porque as alunas que querem uma paisagem natural acabam não gostando. Mas os alunos, os gamers, né, pessoal mais já relacionado a desenhos não, acostumados visualmente com games, estruturas já produzidas talvez por computador, por planilhas, eles adoravam, eles falavam, feio, por que, professora? Fica lindo. Aí eu vi que essa questão do feio e do bonito nessa relação aqui eu tinha pego mais pelo pessoal que queria produzir telas e não gostava. Eu não gostei, ficou feio, ficou artificial. E no fim, vi que é uma questão de percepção conforme o costume, né? Então, tem um pessoal que é afinizado, acostumado com jogos, prefere. Tá? Então, só para a gente colocar. Então, aqui se trata de perspectiva cônica. Tá? Perspectiva cônica. E enfoque em um ponto de fuga. É este exercício. Isso é o contrário. Espero que o vídeo vire. Mas, em todo caso, é a situação assim. Como é que o nosso corpo funciona? Como é que o olho funciona? Como é que você olhando, né? Então, é aquela situação. Se fechar os olhos, não vê nada. Então, é o olho que resolve uma imagem, ele está com a resolução de imagem. Como é que isso funciona, na verdade? A ideia, se funciona assim, não sei, mas a ideia trazida para essa técnica é que os feixes eles chegariam no olho. Tá? Então, em função disso, em um dado espaço, onde a gente está planejando o desenho, né? Então, estou simulando aqui. A gente vai ter um elemento conhecido, então, essa técnica ela foi criada. Tá? Ela foi criada no intuito de
atender, criar essa ilusão de ótica, né? Então, tem como elementos uma coisa chamada linha do horizonte, né? Linha do horizonte. A linha do horizonte, ela está relacionada ao ponto de vista do observador. Então, seria a altura de nossos olhos. Se eu estou olhando um pouco mais para cima, a minha linha do horizonte fica em cima. Se eu olhar abaixo ou bem baixo. O exemplo utilizado é, estou andando na rua, eu tenho uma determinada altura. Se eu subo a um segundo andar de alguma construção, tem outro ponto de vista. Se eu for 20 andares acima, o meu ponto de vista vai ser outro. Se estiver no avião, o ponto de vista é outro. Então, tem a ver com o ponto de vista do observador. Tá? Vou colocar aqui linha do horizonte. Eu vou, nessa primeira apresentação, colocar ela razoavelmente no meio. Então, é assim. Não interessa muito que ela apareça bastante na cena. Às vezes, conforme o desenho que você esteja fazendo, essa linha, ao final, ela vai desaparecer. Ela não precisa obrigatoriamente ficar marcada. Os desenhistas que fazem os desenhos acabam visualizando essa linha ao final, mesmo que você não marque. Então, eu ter feito ela aqui forte no começo, tem um motivo. É porque durante a construção dos desenhos, é muito comum que as pessoas esqueçam. Por exemplo, eu estou fazendo aqui, o pessoal está copiando, está tentando fazer esse mesmo desenho, eles colocam. Aí a pessoa vai para, né, no caso, vai para casa, ou vai tentar sem, na minha ausência, às vezes ela não lembra mais como é que o desenho foi iniciado e não usa a linha do horizonte. Então, isso é um acontecimento bem comum. Por isso que nos primeiros contatos eu faço questão de evidenciar. Mas é possível que até o final, dependendo do desenho que você escolha fazer, essa linha não fique evidente. Tá? Então, o exemplo da caixinha agora, né? No que se refere o uso. Então, isso aqui é um cubo de madeira pintado, e aí eu posso colocar em várias posições. Provavelmente todo mundo, em algum momento escolar, passou por aquela incrível dica, né, de fazer isso aqui. É um momento automático, é um momento assim. Eu sei que ele tem um nome, uma construção, ele dá essa dualidade, mas enfim, eu acho que faz parte do repertório da maioria das pessoas, e isso esse cubo nos é apresentado muito cedo, tanto que fica bastante na memória. Tá. Então, nós temos essa representação e às vezes ela parece ser o suficiente. Mas essa técnica, no caso da perspectiva, ela vai permitir com que a gente consiga trabalhar com ele em várias posições. Tá? O que eu queria simular era assim, essa peça na parte superior, certo? Para um lado. Depois, note que é o seguinte, eu estou usando, né, ó, vou colocar num ponto central aqui, ó, onde você só enxerga essa face. Pode ver que existe um ponto em que você vai enxergar somente a face frontal desse cubo, ó, né? Então, nesse momento, você só vê aqui. Eu descobri que o ponto da câmera do notebook pega aqui. Tá? Então, estou mirando e até quase coincidiu de eu conseguir colocar o ponto de fuga exatamente ali. Então, seria assim,
coincidentemente, a pessoa, no caso, vocês, né, estariam presentes mais ou menos aqui, a altura do olho de vocês. Porque, forçosamente, a gente está usando aqui a lente, né, da câmera do computador. Então, ele fica aqui nesse ponto aqui. Mas, teoricamente, quando isso foi feito e não havia nem máquina fotográfica, isso seria a altura dos olhos de quem está vendo. Então, sem sair deste ponto, eu desloco o objeto. E quando o objeto é deslocado, você passa a ver outras faces deste objeto aqui, conforme a posição que ele está. Então, em relação assim, a relação é onde você está e o objeto está. Tá? Então, são possibilidades de representação disso. Como é um cubo, né? Vou tentar aqui simular o quadrado. Ai, gente, desculpa, mas é que eu estou muito de lado aqui. Ó, tá? Eu vou colocar os quadrados aqui. Aqui vou lembrar o seguinte. Então, uma lembrancinha. A segunda, esse pontinho marcado aqui é ponto de fuga. Né? Então, não sei ainda por que se chama ponto de fuga ou vanish point. Todo caso seria o ponto da convergência ali. É para onde a gente vai colocar os pontos, ou vai puxar a reta. E aí, uma dica, certo? Essa aqui é uma dica para quem está começando, me ajudou bastante. Não vou dizer que seja uma coisa totalmente fixa, mas nessa etapa ajuda bastante focar no seguinte: linhas horizontais, tá? Então, linhas horizontais e linhas verticais. É como se existisse um grid, e é um acordo que eu faço com o pessoal para essa etapa. Vamos se concentrar em linhas horizontais e linhas verticais para fazer esta etapa dos exercícios. Sim, existe, tá? Já vou adiantando. Claro que tem linhas de outras orientações, sim, mas se nesse instante a gente puder focar nessas duas opções, vocês vão ver que a gente já faz bastante coisa só com isso, tá? Então, ó, vamos lá nas verticais, horizontais. Verticais, horizontais. Então, deixa eu ver se eu acerto aqui. Verticais, horizontais. Verticais, horizontais. Selecionei, né? Então, um exercício muito básico, tá? Muito básico, de 9 posições. Então, seriam 9 posições. Seria eu estar aqui e segurar esse objeto acima do meu olhar, na altura do olhar, daí à direita, à esquerda, daí abaixo, no centro, do lado. Não são as únicas posições, mas elas já vão ajudar a gente, pelo menos para fazer essa demonstração aqui. Marcar o pontinho, marcar esse pontinho para o desenho, ele não ajuda, tá? Então, não é um hábito a ser mantido até o processo final. Eu estou usando ele nessa primeira, vamos dizer assim, nesse primeiro momento, para quem estiver no primeiro momento, né? Aí vem uma brincadeira, essa parte até as crianças vão numa boa, sabe? É ligar os pontinhos, né? Então, todos esses pontinhos que eu, nesse momento, marquei, a minha escolha, com a minha intenção,
vocês vão ver que depois vocês aqui vão começar a escolher quais pontos, né? Mas por hora eu marquei esses pontos e aí assim eu vou puxar eles, eu vou ajustar eles para cá, tá? Então, nesse instante é que aquele exercício feito lá no começo faz sentido, né? Ou ligar os pontos, tá? E ligar os pontos de preferência com traços suaves. Vocês viram que eu estou fazendo um movimento, eu espero que esteja aparecendo na filmagem, né, no vídeo. Desculpa aqui no slide. Mas a intenção é que ele seja bem clarinho, tá? Elas são umas linhas de apoio, são linhas para construir o desenho. Eles não necessariamente têm significado no desenho no final, são auxiliares. Por isso que, se você puder fazer eles fraquinho, né? Quem tenha mais de um lápis pode usar, eu estou usando o 6B, pode usar um HB, pode usar o lápis número 2, lápis mais claros também, certo? Eu aqui estou usando um pouco mais forte justamente para ver se o vídeo capta bem. Tá, risquei, uni os pontos, né? Aqui é assim, existe um traçado diagonal que eu marquei aqui, que existe. Ó, lá naquele exercício novamente do começo, aquele exercício rabiscado que parecia sem muita utilidade, né? Que a gente faz isso aqui. Tá? Nesse momento, ele está sendo mudado de sequência de construção. Então, em vez de eu fazer o quadrado externo e depois ligar seus vértices, eu vou fazer assim, eu estou construindo um espaço, e aí eu estou simulando, aqui é uma simulação, não estou medindo a diagonal. A partir do ponto da diagonal é que eu traço um novo ponto aqui, para daí construir a figura, né? Teoricamente, um outro quadrado. Tá? Então, assim, ó, aqui, de lateral. Ó. E daí eu tenho que repetir essa vertical, né? Então, lembra, vertical, vertical. Deixa eu ver se está ficando vertical. Essa horizontal, nesse mesmo ponto. Tá? Então, minha área válida de desenho está aqui, ó. Posso projetar aqui. Então, minha área válida vai ser isso aqui, ó. O desenho que eu estou construindo é esse aqui. Que está simulando. Ó. Eu fiz no primeiro lá, mas eu posso fazer em cada um deles. Aqui e aqui. Daí aqui. Ai, agora eu já aqui. Assim. Opa, aqui acho que deu errado. Aqui. Seria essa a ideia. Então, aqui é uma simulação da representação gráfica deste cubo, né, em posições diferentes. Então, fiz uma simulação em frente aos olhos, onde, teoricamente, a gente só vê uma face. Daí, na face superior aqui, ó, nessa posição aqui, onde seria possível ver essa lateralidade e aqui embaixo sua base. Aqui, frontal e aqui, e o lado de cá, frontal, essa lateral e mais a inferior. Aqui embaixo já inverte, né?
Então, você vê, continua vendo frontal, só que você passa a ver superior e lateral. Do lado de lá, você muda a lateral, que está sendo possível observar. Então, seria isso. Esse exercício se tratou da representação deste cubo em diferentes posições em relação a um observador, né? Então, ao olhar de um observador. Essa é basicamente o que nós fizemos aqui, certo? O truquinho, a diquinha que ficaria legal de memorizar é essa questão do uso de horizontais, verticais e daí ponto de fuga. Né? Então, vamos para um ponto de fuga, tá? Ver se eu consigo. Eu acredito que eu esteja para lá de estourada no meu horário, mas eu quero aproveitar aqui, e daí é o momento que vai dar uma acelerada, tá? Mas eu queria, assim, porque eu falei para vocês, isso aqui é tão simples, que a gente às vezes não tem interesse em fazer, não nos desafia. Ao mesmo tempo, para algumas pessoas pode ser bem difícil, tá? Eu vou até riscar aqui por cima, porque eu costumo observar isso em sala de aula, mas como eu não estou em contato direto com quem está vendo o vídeo, eu já vou simular aqui o que pode dar errado. Esse primeiro que está com carinha de errado, às vezes a pessoa vem com muita força e faz isso aqui, ó, tá? Aí, cada traço, note que isso aqui é um problema de mão fixa. A minha mão está funcionando como o eixo do compasso. Por isso que está dando esses arcos aqui, certo? Ó. Então, isso, eu estou fazendo isso aqui porque isso acontece com alguma frequência. Vez ou outra sempre aparece algum desenho. E aí, essa orientação fica perdida, a pessoa já perde a orientação do que seria vertical. Aparece com muita frequência esse tipo de traçado, certo? Então, essa história de ficar falando bastante de horizontal e vertical, vocês vão ver que ele acontece com uma certa frequência. Tá? Aqui, esse exercício aqui é só para a gente encerrar encerrar não, né? Mas eu poder entregar esse assunto para vocês sem que ele se torne assim eu gosto de dizer que o exercício, por mais simples que seja, ele tem a possibilidade de ampliar. Então, essa aqui é uma primeira ampliaçãozinha. Note que eu já mudei a altura da linha do horizonte. Aqui eu trabalhei com ela mais central, né? Aqui eu já dei uma elevadinha nela, tá? Porque distribui melhor o olhar. Por exemplo, aqui. Se isso aqui ficasse exatamente na altura dos olhos, a gente não tem informação alguma. Ó, aqui, né? A gente não tem informação a respeito de nada se ficar aqui. Se eu coloco aqui, eu já consigo ver alguma coisa que tem aqui, a visualização fica um pouquinho melhor. Aí, normalmente é uma espécie de quebra-gelo, porque tem pessoas que costumam dizer assim, mas eu não consigo desenhar. Não adianta, eu já tentei muito, eu sou muito ruim, não dá certo. Eu sempre falo, vamos lá, repetindo, horizontal, vertical. Horizontais e verticais. Entre aspas, conceitualmente, isso aqui é um L, né? É um L. Então, estando alfabetizado, não tem por que não reconhecer essa estrutura. Então, L gordinho, quer dizer, ele tem aqui uma espessura. Aqui é um traço. Simples assim, um traço. E aqui o quadrado, né? Que a gente já andou fazendo. Tá. Eu fiz aqui, vocês devem ter visto, eu fiz uma mira de colocar esse pontinho em cima desse traço aqui, ó. Se você colocar ele mais ou menos no meio do traço, a distribuição fica melhor. Eu estou falando isso porque lá pelas tantas, eu dando aula, tinha alunos que colocavam o ponto aqui
sabe, em cima do L, vocês vão notar que daí fica um pouco mais trabalhoso. Então, aqui é um ponto confortável. Novamente, eu vou selecionar os pontos aqui por minha vontade, por minha intenção em relação à construção deste desenho, certo? Quando vocês forem construir para vocês, e vai precisar daí, né? Vocês vão ver bem, a gente vai descobrindo quais pontos serem selecionados e por quê. Mas nesse instante, né, que é só um segundo passo em relação àquele exercício anterior, novamente fui eu que escolhi os pontinhos, né? E aí eu vou nessa posição dessa diagonal aqui outra vez, ó, vou marcar o ponto aonde eu vou colocar. Gente, se vocês não entenderem essa diagonal que eu fiz, a gente conversa depois. Mas a ideia é repetir aqui, ó, movimento de repetição. Quem tiver feito o desenho geométrico, talvez perceba aqui uma tentativa de fazer o movimento de transporte de retas, tá? E quem não teve, refere-se a isso, tá? Então, ó, aqui nesse aqui nós repetimos uma vez, ó, tinha uma vertical aqui, repetiu uma segunda vez. Fechamos o cubo, né? Aqui. Esse aqui, eu repeti o procedimento 3 vezes, certo? Ó, eu só repeti 3 vezes. No que aqui eu tinha feito uma única vez, aqui eu fiz 3 vezes. Podia ser 2. Já tive alunos assim, extremamente empolgados que foram fazendo até o infinito, né? E daí, em vez de eu tentar fazer um sofazinho, virou banco de metrô, mas tá tudo certo. Aqui também, ó, só vou repetir aqui. Então, havia uma horizontal, proporção da horizontal, fecho um retângulo. Aqui, mesma coisa. Bom, então, tá, opa, aqui. Essa parte aqui eu peço para o pessoal criatividade daí. Vocês escolhem se vocês vão colocar verticais aqui, se vão investir no traço do ponto de fuga, fica a escolha. Aqui, por sorte nossa, a gente pode colocar uma outra vertical simples e ligar os pontinhos aqui, ó. E aí, então, a diferença que eu comentei lá no início a respeito de vocês terem traços diversificados, o traço fino e o traço largo, tem essa finalidade para que você consiga traçar com um lápis só e criar efeitos, né? Então, tá? Tem uma simulação aqui bem quadradinha de um sofazinho de 3 lugares e um tapete. Aqui, um rack, né? Um móvel. A TV, que por sorte conseguimos representar assim, se fossem as TVs mais antigas, provavelmente nós precisaríamos de outros recursos. Essa parte final aqui, às vezes, uma construção de um desenho pode ser a primeira parte, que é a parte que a gente faz o planejamento de onde colocar paredes, de onde colocar o chão e outras estruturas, tá? Então, ó, daqui para frente é uma certa liberdade em você exercitar a tal do vertical e da horizontal. Usa de criatividade, certo? Essa relação. Note que é a mesma coisa, vertical, horizontal, ponto de fuga. Aí, demais são escolhas suas, né? Diz-se que quanto mais detalhes, é onde o desenhista ganha no desenho, assim,
o desenho fica mais rico, as pessoas acham mais interessantes. Vamos lá lembrar daquele exercício lá do começo, onde eu fazia, né, este quadrado, e aqui a gente coloca um círculo, tá? Então, assim, acabamos de ver que a gente coloca o quadrado em várias posições aqui. Eu vou colocar um quadrado neste local aqui, tá? Não, gente, não é fácil. Eu estou colocando aqui em função de criar um desafio, né? Fiz um quadrado no ar aqui. Aí eu vou traçar, vou fazer esse traçado aqui, sendo que esse traço precisa vir aqui, o outro é horizontal, o outro vem daqui. Vamos ver se está certo, certo. Dentro dele, eu vou agora simular deitado um círculo com espessura. E aqui eu consigo criar a ilusão de uma mesa, né? Pezinho aqui, redonda. Posso fazer outras coisas também, de repente aqui eu acabei colocando uma porta nesse local, mas eu poderia ter deixado para fazer um relógio de parede aqui dos redondos, né? Aqui, ó. Só para usar a questão do círculo. Ou aqui em cima, né? A gente criar um espaço. Isso aqui, assim, é apenas por uma questão de desafiar a ideia de colocar o círculo, tá? Aqui também poderia ter sido feito um tapete elíptico. Tem inúmeras variações a serem acrescentadas aqui, certo? Então, vejo que é uma união dessa ideia e dessa daqui, ó. Foram... Aqui, ó. Peraí que eu errei aqui. Aqui, maior e menor, né? E aí eu consigo fazer essa simulação da janela. Eu estou pensando assim, em cima desse incremento, assim, que trabalhando só com essas variáveis aqui, horizontal e vertical, indo para um ponto de fuga, que outras opções de variação vocês podem fazer, certo? Não é assim tão fácil, né? Que nem eu comentei, a primeira vez, esse desenho aqui até não é meu, é de uma aluna, foi de uma aluna, mas mesma coisa, sabe? Ela começou a exercitar, daí ela já queria colocar, incrementar e colocar a escada, aí a gente não acertou a proporção, ela queria colocar uns outros, e acabou que não deu conta, não gostou muito, aí ela começou de novo, tirou a escada e começou a incrementar aqui com outras... Tirou a escada não, né? Mudamos a escada de lugar e foi tentado colocar outros projetos. Então, acontece isso, sabe? De repente, na explicação ficou legal, no modelo ficou interessante, mas a gente vai fazer, ele é um pouquinho diferente, e essas frustrações ao longo do caminho fazem parte, tá? Por isso que eu falei, na aparência ele é extremamente simples, mas não é exatamente assim, não é exatamente essa a realidade. Até que você consiga coordenar o movimento da mão, né? Ter esse conhecimento. Aqui eu estou com um lápis 6B, que ele produz, né? Eu optei por ele. Aqui, assim, olhando bem de pertinho, isso aqui está bem sujo, sabe? Porque, ó, veja a minha mão como é que ela ficou. Né? Ele é um grafite macio, solta bastante poeirinha, então em todos estes movimentos ele criou bastante poeira, tem uma certa sujidade para esse desenho, esse papel aqui, né? Mas eu optei por ele para que eu tivesse menos dificuldade em relação à câmera. A minha preocupação é que aparecesse,
né? A intenção é que aquilo que fosse importante para a gravação aqui ficasse evidente. Então, por isso que eu optei por esse material aqui, certo? Que mais? O meu desafio é fazer esse desenho de lado, né? Então, normalmente a gente fica um pouco mais de frente, vocês viram que várias vezes eu modifiquei para tentar enxergar. Ainda assim, do ângulo que eu estou vendo, está tudo torto. Eu estou mais ou menos me guiando pelo que está aparecendo na tela, então isso já é um pouquinho diferente também. Enfim, são várias as situações. Os desafios. Deixa eu... Se o meu tempo tiver acabado, o pessoal pode cortar. Se acharem por bem deixar. Aqui, ó. Veja a diferença ou a semelhança. Se eu coloco este material aqui bem em frente à câmera e você só enxerga aqui, certo? Agora, veja esse aqui. Olha a peça e eu idem aqui, né? Então, ó, pode ver que existe um local na imagem, existe uma posição frente à câmera que você não tem como afirmar o formato desta peça, certo? Não teria muito como... Provavelmente esse daqui vocês devem ter percebido por conta do luz e sombra sobre a minha mão, né? Então, são informações que a gente acaba tendo. A projeção de sombra que essa peça e o local, talvez, né, de segurar, vamos ver se isso faz diferença. Bom. Aqui, vamos ver se eu consigo só assim. Certo? Enfim, mas na superfície do papel, como é que você lidaria com essas dimensões aqui? Ó? Veja a situação da ilusão de ótica, né? Então, se eu estou desenhando isso aqui, aqui, e estou desenhando isso aqui, aqui. Aqui é o momento que a luz e sombra, ó, porque se eu coloco aqui, você vê essa extensão aqui, ela vai sumindo conforme a colocação. E às vezes a única pista que fica é um pequeno brilho que tem ali, ó. Né? Mesma coisa aqui, ó. Ele não tem essa dimensão, a gente não vê. Por outro lado, aqui, ó. Podia ser uma linha. Qual a diferença entre isso daqui e esse daqui, né? Bom. Tá? O que eu estou segurando aqui seria uma linha. Então, vai haver modificações nessas representações aqui, né? Vou alongar um aqui para transformá-lo em uma peça maior. Eu posso repetir esses... Então, depois eu posso mandar aleatoriamente, vocês vão ver que o pessoal foi extremamente criativo e desenvolveram esses exercícios do quadradinho, né, que seria o exercício primário aqui de observação disso daqui, por acréscimo de linhas de retas horizontais, eles criaram, simularam outras situações. Ó. Tem uma ideia que o pessoal fez, que eles traçaram aqui embaixo como se fossem estradas, e acabou virando essa visão aqui como se fossem prédios. Tá? Vou enviar esse material para vocês darem uma olhada, uma analisada. Então, assim, mesmo sendo conceitualmente algo simples, isso aqui que eu fiz, eu diria que é erro, mas são dificuldades, né? Isso aqui ele se resolve, o problema do traço forte, né? Do não controle para o traço reto,
certo? É o que mais causa, assim, problema no sentido das pessoas não gostarem do resultado final. As pessoas, eu digo a própria pessoa que produziu, ela acaba não gostando do resultado e acaba se confundindo também, ela acaba não entendendo o que acontece, quais os problemas que acontecem. Bom, já que eu estou extrapolada aqui no horário mesmo, eu queria mostrar assim, outro clássico nesse sentido, né? Quando o pessoal vai dar essa aula, é mostrar aqui, ó, a boa e velha estradinha, né? Então, a gente faz um traçado até simples e dá essa sensação de estradinha. Aí, vocês devem ver aqueles assim, por exemplo, ó, eu já fiz um traço aqui, mas acho que não apareceu aqui, ó, em cima e embaixo, e eu vou colocar aqui árvores, né? Então, ó, é bem clássica essa. E alguma coisa do lado de cá. Então, também uns exemplos clássicos é a cerquinha. A cerquinha que vai lá para o infinito, né? Tem lá no fim o pessoal para uma montanha, né? Ó, nuvens no céu. E fechamos uma paisagem usando lá essas linhas aqui, guias do ponto de fuga. É um exercício bem clássico. Onde é que acontece os erros, assim? Isso já me aconteceu. Já me aconteceu, não. Acontece, tá? O pessoal faz o primeirinho aqui um pouquinho torto, né? Então, ele começa a deitar um pouquinho. O segundo já fica totalmente deitado. O último que chega lá, o último estaca da coisa fica deitado. Aqui vai pintar a árvore e a pessoa fecha com a ponta assim, certo? Aí a árvore fica parecendo de papel, né? O engano é aqui, ó. A dimensão fica aqui e daí precisa de uma horizontalzinha aqui para a base, né, da árvore, tá? Outro problema é quando se acompanha de deitar a árvore na beira da estrada aqui, sabe? Às vezes me ocorre que a pessoa começa a alinhar a árvore com a linha que vai para o ponto de fuga. Então, porque é bastante frequente encontrar as verticais deitadas, as horizontais de pé, né? A horizontal de pé eu ainda não descobri o que aconteceu. Uma vez um aluno me trouxe assim esse traçado e eu não consegui entender o que era, e era para ser calçada. Então, assim, ó, era para estar na horizontal, para dar ideia de horizontalidade, e ele tinha levantado. Basicamente é assim, tem perguntas que só quem fez, quem tentou fazer, e achou um dos enganos que é fácil de cometer, né? Tipo, é o buraquinho na estrada que está lá. Então, a maneira como todo professor sabe disso, a maneira como o aluno vem com a sua dúvida é sinal que ele andou tentando. O aluno que não tentou fazer nenhum dos exercícios, muito provavelmente não vai ter nem a dúvida, né? E parece extremamente claro aqui. Então, minha sugestão é que façam na liberdade que for, tá? Porque para desenhos mais complexos, para que a gente consiga discutir outras aplicações, certo? Vai fazer diferença, certo? Né? Então, é aquilo. A gente começa basicamente com a ideia do cubo, já começa esse exemplo aqui, por exemplo, dessa peça aqui, ela já se encaixa aqui nesse móvel, né? Então, seria a ideia do móvel, seria ali. Tá?
a ideia da cadeirinha, né? Poderia ser essa repetição aqui da construção. Esse daqui seria aplicável tanto aqui quanto aqui na janela, né? O fato de estar nesta posição. Tá? Tem mais desdobramentos, mas essa foi uma tentativa de fechar com a parte prática. Espero ter contribuído. Todos aqueles que tiverem dúvida, dificuldade, me parece que a oficina vai prosseguir, podem enviar as dúvidas que eu vou tentando resolver. Eu vou conversando com o pessoal responsável pelo trabalho e para encontrar alguma forma de resposta. Tudo bem? Então, muito obrigada e desculpe a extrapolada do tempo, mas eu realmente não... Agora, como é que eu termino? Então, até a próxima.